Do esporte aqui no programa A Voz do Litoral, vamos chamar o B1 e B2, porque eles estão uniformizados hoje. Pierre Andrade e Valdinei Garcia, vocês ganharam uniforme para falar do esporte agora? Boa tarde, Tudo Tony. bem, meus queridos? Boa tarde, Valdinei. Boa tarde ao público de casa. Não, é porque a sintonia aqui é grande. Então ele assistiu hoje o Bom Dia Litoral. Não é o que eu vi nos bastidores, mas tudo bem. É que ele assistiu o Bom Dia Litoral, ele falou: quero copiar a roupa do Pierre hoje. Fazer a dupla. Tudo bem? Tudo bem. Muito bem. Vamos começar com o Campeonato Brasileiro, então? Campeonato Brasileiro, Tony, porque finalmente temos todos os times com a mesma quantidade de partidas. Existia um jogo atrasado ainda, que era Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro. Esse jogo ele foi remarcado para o último sábado e deu furacão. Melhor para o Atlético Paranaense, que venceu a partida. Daqui a pouquinho, então, a gente vai ver o vídeo. Na verdade, a gente já pode assistir o gol, né? Já temos o gol no ponto aí pra gente mostrar. Recorde em público na arena. Verdade. Recorde em público e o Daqui a pouquinho tem o gol do Atlético. Fez o pacto lá da torcida, com a diretoria, mas a comissão técnica, e o torcedor foi, incentivou, fez o seu papel de incentivar, sem briga, sem nada. E aí o Atlético Mas o conseguiu Atlético Paranaense tem um bom time. Eu não sei o que foi que aconteceu no meio do caminho. Porque é praticamente o mesmo time que veio, né? Mas as conquistando eliminações, né? E foi o balde de água fria, dá um... Né? Eu acredito que o interno pesou muito. O ambiente no Atlético hoje é um ambiente mais pesado. O Petralha não está mais tão ativo no Atlético por questões de saúde, Exato. então acaba não dando o rumo que ele gostaria para o Furacão. Então eu acredito que o momento do Atlético, os bastidores do Atlético influenciaram o desempenho em campo, mas é um bom time. O Cuca, ele é nosso amigo, se sabe disso, assiste o programa. Quando ele está aqui em Pontal, ele está sempre acompanhando e tal. Mas ele pisou na bola, hein? Eu acho, errou, porque pós-Cuca o time afundou, todo mundo estava naquela expectativa, o Atlético deu a oportunidade para o Cuca, que agora me parece está sendo ali sondado pelo Santos, né? Exatamente. O Santos está interessado em levar, mas ele está ainda meio queimado. Depois que ele saiu do Palmeiras, que ele fez trabalho feito no Palmeiras, do Atlético Mineiro, ele acho que o salto cresceu muito. E ele esqueceu que ele tinha que ficar com os pés no chão. Pois é. E achou ele não fica ele não faz contrato longo, né? Então é aquela história. Diz que ele é meio ruim de vestiário, mas eu gosto do Cuca. Fica até difícil de contar com ele, né? Para os próximos anos. Olha aí, o gol do Atlético Paranaense, um belo gol do Coelho, que é talvez o melhor jogador do Atlético na temporada. Pelo menos nessa reta final, sem dúvida nenhuma. Começou na reserva, ganhou a posição de titular e está sendo um dos melhores jogadores do E ele atua bem quando ele joga na posição dele. O problema é quando ele é improvisado como lateral. Aí ele deixa um pouco a desejar, mas não é uma culpa dele. Hoje o Atlético tem agora uma sequência de jogos que permite o Atlético sonhar com competição internacional, permite o Atlético, então, escapar de uma vez por todas da zona de rebaixamento e aí sonhar com Sul-Americana. Até a gente conversava aqui, na minha avaliação o Atlético vai pegar uma Sul-Americana, tem uma sequência muito interessante, já agora pega o Atlético Goianiense, então tem tudo para vencer e aí praticamente descartar a possibilidade de rebaixamento. Faltando 4 jogos, ele tem 2 em casa e 5 jogos, ele tem 3, parece que fora, e 2 em casa. Ele ganhou os 2 em casa, ele permanece na primeira divisão. Eu acho que agora é a hora do vamos ver, até para definir também o campeão. Porque tem no meio do caminho aí, nessa reta final, Botafogo e Palmeiras, né? Na penúltima rodada. Mas o Botafogo agora, quarta-feira, ele enfrenta o Atlético Mineiro em Minas Gerais com portões fechados. Por causa de toda aquela confusão do Atlético Mineiro. Também com o bico doce lá. Não, o Atlético Mineiro que tome cuidado, porque ele está se aproximando cada vez mais da zona de rebaixamento e está no bolo. Agora o Atlético Mineiro está na luta. Tem que acordar. Cair. É verdade. A distância hoje do Atlético, que está focou muito na Copa do Brasil e agora focando na Libertadores. O Atlético Mineiro, tá? Agora a gente está falando Mineiro. O Atlético Mineiro hoje está a 4 pontos da zona de rebaixamento. E veio com o time completo jogar contra o Atlético Paranaense. E o time não foi tudo Antes aquilo. das telas, já vamos pedir tela. Quem é o campeão esse ano? Do brasileiro? É. Palmeiras. Sociedade Esportiva Seleção Verde. Mudou, tá vendo? Aí, você mudou de novo. Mas eu posso mudar, não posso? Não pode. Mas reclama quando os outros mudam. Posso mudar? Que é isso? Cada um tem sua opinião. Eu sou palmeirense, tem que torcer pro Palmeiras. Não foi isso que você falou no último... Eu achei que fiz isso só para ver. Que tava difícil, né? Mas agora é a recuperação dos pontos. O Botafogo deu uma recuada. Mas a seleção tá aí. Vai depender. Sou eu que falei que o Atlético ia cair, né?
Hã? Eu falei que o Atlético ia cair. Desde o começo da temporada falou que o Atlético ia cair. Desde o começo. E tá arriscado, hein? Se o Atlético cair, você cai junto, você sabe disso. Vamos ver a classificação, vamos Tony? lá. Temos a classificação, então, do Campeonato Brasileiro. Temos, então, a posição de cada time na tabela, né? E aqui, agora sim, todos com 33 jogos. Vamos focar na parte de cima e na ponta de baixo, né? Na ponta de cima e na parte de baixo. Então, a gente tem ali, disputando o título, Botafogo 68 pontos, o Palmeiras a 4 pontos do Botafogo, ainda há confronto direto, e o Fortaleza ainda sonhando, mas quase que nula a chance da equipe cearense de faturar o Campeonato Brasileiro. Mas você viu os 5 jogos do Fortaleza? É mais fácil que o do Palmeiras e é mais fácil que o do Botafogo. Mas ainda assim teria que tirar 5 pontos e eu acho bem difícil, bem improvável. Aí a gente tem aqui na luta pela Libertadores uma luta muito interessante, né? São Paulo Internacional praticamente cravando vaga na fase direta. Esse G6 vai virar G7 automaticamente por causa da Libertadores e também porque o Flamengo já conseguiu vaga, pode virar inclusive G8. Aqui seria pré-Libertadores, né? E aí o Cruzeiro, então, nesse momento conseguindo essa vaga para a competição internacional, e o Bahia lutando ali com o Vasco e também Atlético Mineiro, que tem agora, na verdade falei 4, mas são 5 pontos, né? Tem agora a zona de rebaixamento se aproximando cada vez mais. Aí falando da zona de rebaixamento, Valdinei. Se o campeonato terminasse hoje, 17º, Juventude 37, 18º, Bragantino 36, 19º, Cuiabá, que já fechou o caixão, 29, e 20º, o Atlético Goianiense, que nem golfinho. Vai, sobe, faz uma graça e volta. E aqui, só pra gente finalizar, olha a distância. Você tem o 18º, que é o Red Bull Bragantino, 36 pontos. Se o Red Bull Bragantino ganhar, e a depender dos resultados e tal, pelo menos na matemática ele pode passar até o Grêmio. Pois é. Então, olha como tá tudo embolado nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Corinthians ainda no bolo, um pouquinho mais distante, mas Corinthians e Atlético Mineiro ainda no bolo, lutando, então, para não serem rebaixados. Mas aqui, Tony, ó, dessa parte de cá... também, né? Se você viu, o Fluminense. Sim, o Fluminense também muito próximo. Do 11º até o 18º, na minha avaliação, tudo pode acontecer. Mas os jogos difíceis é do Vitória. Eu estava olhando ontem, o Vitória tem uns jogos muito complicados. O Vitória pega o Criciúma na quarta-feira. Tem que fazer o... Tem que fazer o dever fora de casa, porque Fora o jogo de casa, é lá em Criciúma. E aí vai pegar o Botafogo fora de casa na sequência, depois pega o Grêmio em casa. Então a sequência do Vitória é complexa, mas é acessível. Pode vencer do Criciúma amanhã. Se o Vitória ganhar do Criciúma... Porque também... o Criciúma também tá brigando ali, ó. É. E por isso que vai ser um jogo de gigante. Tem mais alguma tela? Tem a próxima rodada. Vamos lá. Essa próxima rodada, então, do Campeonato Brasileiro, a gente tem alguns jogos muito interessantes. Na minha avaliação, 2 jogos importantíssimos. Uma na parte de cima da tabela, que é Bahia e Palmeiras. O Palmeiras precisando ganhar a todo custo para continuar sonhando com o campeonato. O Bahia, que não vence há bastante tempo, precisando, então, mudar para poder ir para a Libertadores. Atlético Mineiro e Botafogo também um destaque positivo, já uma antecipação do que vai ser a final da Libertadores. E a gente tem, na minha avaliação, na parte de baixo, destaque o Criciúma contra o Vitória, 2 times que estão lutando aí contra o rebaixamento. Grandes jogos, o Bahia e o Palmeiras quebrado, alguns jogadores suspensos, machucados, mas tem que buscar resultado, porque o Bahia também tem interesse. O Bahia também está buscando lá, como você falou, na Libertadores. E um jogo de 6 pontos, Grêmio contra a Juventude, né? Os 2 lutando ali para não serem rebaixados. Muito bem. A rodada só termina na sexta, tá, Tony? Sim. A rodada só termina na sexta-feira. Lembrando que vários jogos acontecem à tarde, porque quarta-feira é feriado. Quarta amanhã, feriado, Tem jogo 11 horas. Tem um jogo 11 horas. Muito bem. A seguinte, vamos dar um pitaco da seleção que joga hoje à noite. Eu quero só dar o pontapé aqui para vocês comentarem. Não tem jeito de não falar do Vinícius Júnior, né? Ele até ameaçou jogar contra a Venezuela, fez lá uns 2 ou 3 lances, e depois ele se apagou e ainda errou o pênalti, né? Que não deveria ter batido. Eu também acho que não deveria ter O Rafinha, acho que era o batedor. Não sei o porquê que foram passar, né? O que eles conversaram, vai lá e bate, e piorou para ele. Eles queriam fazer tipo assim, se consagra, Rafinha. Vini, vai e faz o papel que você está fazendo. E ele fez. O papel que ele tem feito na seleção, pegou mal na bola. Ele bateu muito mal, jogou mal. É e complicado. Assim, o jogo de hoje, ele é muito importante para a seleção brasileira. Brasil e Uruguai, 2 seleções tradicionais. O Uruguai que está muito forte nas eliminatórias. E o Brasil precisando da vitória, jogando em casa. Não pode sair com o resultado que seja o da vitória. Qualquer resultado, um empate
ou até mesmo a derrota, vai ser desastroso. Ixi, vai ser assim que... Talvez demissão do Dorival. Eu gosto do Dorival, Eu também mas gosto. ele também provou que na seleção não... O problema, Tony, é quem? Ok, beleza, Pois a gente é. demite o Dorival, mas contrata quem? Não tem. O Jorge Jesus. Eles estão... Já foi, né? Eu acho que é a mesma coisa. Tem técnico que é para time, e para time ele é muito bom. Como jogadores. Eu acho que ele fez o Flamengo jogar muita bola, inclusive colocando o Gabigol e o Pedro juntos. Né? Ele conseguiu encontrar esse espaço e deu muito certo, mas na seleção ele não está dando certo. Inclusive, já foi destaque em algumas reportagens que os jogadores conversam e nem dão bola para ele. Fazem aquela panelinha ali para discutir alguma coisa e ele está lá atrás. Isso chamou muita atenção porque ele não é chamado. Mas não é do grupo, né? Ele não é do grupo. Não. Ele é antigrupo. Não é. Valeu, minha gente. Valeu, Tony. Muito obrigado. Abraço. Até segunda-feira ou terça, dependendo. No quadro de esportes, até a próxima semana com mais informações. Então tá bom. Obrigado. Um abraço, tchau. Valeu.